Ai, gente, tô exausta. Ai, ai, e estamos na metade dos dias, dos 8 dias, sem o papai. Mas eu tô aproveitando que ele tá tirando uma sonequinha pra contar pra vocês umas coisas fofas que aconteceram de ontem pra hoje. Eu acho muito incrível observar o quanto é loucamente rápido o progresso deles a partir de 1 ano de idade, né? Até 1 ano já é extremamente rápido, a gente fica muito assustado do quanto passa rápido, mas depois de 1 ano parece que é de um dia para o outro, assim, muitas coisas muito significativas acontecem. Então, de um dia para o outro, o Francisco aprende uma palavra nova, várias palavras novas, ele já tá juntando palavras para tentar formar frases, e é muito fofo, sabe, essa iniciativa que ele tem. Às vezes ele acorda, já teve um dia que ele acordou, o dia que ele aprendeu a falar olho, por exemplo, que a gente estava lá em Porto Alegre. Ele acordou e me acordou, colocando o dedo no meu olho e dizendo olho. Pronto, ele dormiu, não falava olho, acordou falando olho. Sabe, é uma coisa muito louca de ver, de acompanhar, e é muito lindo. E tem no quartinho dele, tem uns quadrinhos que tem os bichinhos e tal, tem um leão, um macaco, um elefante e a girafa. E aí sempre que eu trocava ele, os quadrinhos ficam do lado do trocador, sempre que eu trocava ele, eu perguntava pra ele, onde é que tá o leão? Aí ele apontava, onde é que tá o macaco? E assim por diante, né? Que ele já sabia qual era qual. E macaco ele já falava. E leão, cada vez que a gente pergunta como é que fala leão, ele imita o leão, né? Ele faz assim, que é como ele imita o leão. Aí ontem, quando eu tirei ele do banho antes de dormir, coloquei ele no trocador. Ele olhou pro quadrinho, apontou pro quadrinho e falou, afa. Ai, gente, quase morri. Coisa mais mimosa do mundo. Eu disse assim, você falou girafa, filho? Aí ele, afa. Coisa mais fofa. E hoje ele aprendeu a fazer assim, com o dedinho eu pergunto pra ele, quantos aninhos o Francisco tem? Ele faz assim. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas mesmo vêm me perguntar como é que eu administrei a questão dos animais com o Francisco quando ele nasceu, né? E até hoje, assim, como é que eu faço e tal. Muita gente vem me perguntar como é que é isso aqui em casa, porque sabem que eu tenho 2 cachorros, 2 gatos. E a gente mora numa casa e tem bastante árvore, muito contato, né, com a natureza. Então as pessoas sempre me perguntam muito como é que eu faço essa aproximação, né, com os bichos, como é que foi feito e como que eu lido com isso. Eu tenho visto muita gente com dificuldade para lidar com essas questões aí de bichos, né, e bebês, mas comigo aqui em casa foi muito tranquilo, então quero dividir um pouquinho dessa experiência com vocês, já que tanta gente vem me perguntar. A primeira coisa, assim, que eu acho que é importante, que foi uma medida que eu adotei e funcionou muito, foi não permitir que os animais sentissem o território deles invadido pela chegada do Francisco. Então, assim, quem já me ouviu falar um pouquinho sobre o meu parto, em outras situações, sabe que o Francisco nasceu em casa, né? Ele nasceu aqui, no nosso quarto, e durante todo o trabalho de parto eu deixei o acesso livre para os meus bichos, e os meus cachorros ficaram do meu lado o tempo inteiro, especialmente o Buda, que é o mais velho, ficaram do meu lado o tempo todo, durante todo o trabalho de parto, viram o Francisco nascer. E logo depois que ele nasceu, eu já tirei um tempinho para que os meninos pudessem cheirar o Francisco, né? Os meninos são os meus cães. Depois também permiti que os gatinhos pudessem cheirar também, para que eles pudessem se familiarizar com aquele novo membro da família que estava chegando. Então eles viram o Francisco nascer, aí logo depois eu pedi para tirar um pouquinho eles do quarto, fiquei um pouquinho só com meu marido e o Francisco, curtindo aquele momento, e logo depois pedi então que eles entrassem de novo para que eu pudesse deixar que eles cheirassem o Francisco, né?
Claro que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, né, eu não deixava que eles ficassem muito em cima do Francisco, mas eu não impedia que eles se aproximassem. Então eu controlava a aproximação, né? Eu deixava que eles se aproximassem, que eles pudessem cheirar, mas eu não deixava que eles lambessem, nem que eles chegassem muito perto do rosto, porque, né, muito pequenininho, muito bebezinho ainda. Então eu fui, e gradativamente eu fui aumentando essa interação entre eles, né? Conforme eu percebia que o Francisco estava mais desenvolvido, que estava com os reflexos já mais prontos, né? E que ele também ia despertando interesse de interagir com os cachorros e com os gatos, aí eu fui gradativamente liberando mais e mais e mais, até que chegou uma hora que eles tinham um contato livre praticamente, que isso foi mais ou menos quando o Francisco tinha 6 meses, que foi quando ele começou a engatinhar, que aí eu considerei que ele já tinha um pouco mais de reflexo para caso ele não quisesse, né, que os meninos lambessem, ele já conseguia tirar o rosto, ele já conseguia sair de perto, e aí eu comecei a dar a permitir uma interação mais livre realmente entre eles. Então isso foi dessa interação bem suave, né, de só cheirar, de só chegar perto, até a interação total, né, completa, foram aí 6 meses, e gradativamente eu ia liberando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu nunca, uma coisa que eu acho bem importante para os donos de animais que vão ter filhos, eu nunca alterei a rotina, assim, pelo menos não significativamente. É claro que a rotina se altera de qualquer maneira, né? Mas eu nunca alterei significativamente a rotina dos animais na casa depois que o Francisco chegou. Então, isso foi uma preocupação que eu já tive desde antes do Francisco nascer. Eu comecei a observar se ia ter alguma coisa que eu precisasse, de qualquer maneira, que eu precisasse realmente modificar na rotina deles. E aí eu já fui inserindo essas coisas desde antes, né, para que eles não relacionassem diretamente a chegada do Francisco a uma mudança de rotina deles, para que eles não implicassem com aquele novo elemento na família, entendeu? Então, todos os lugares da casa que eles sempre puderam acessar, eles continuaram podendo acessar. Então, o nosso quarto, eles sempre dormiram na nossa cama, eles continuaram dormindo na nossa cama. E esse controle que eu fazia de aproximação, eles respeitavam muito, sabe? Acho que todo esse cuidado que eu tive de não fazer com que eles se sentissem invadidos, fez com que eles desenvolvessem também um senso de proteção mesmo em relação ao Francisco, né? De eles também acolherem aquele membro como sendo parte da família deles. E não como sendo um competidor, né? Então eles continuaram sempre dormindo na cama com a gente, mesmo quando o Francisco dorme com a gente, eles dormem lá. Eu não permito que eles entrem no quarto do Francisco, mas esse quarto, onde fica o quarto do Francisco, eles já não entravam antes, então isso não mudou pra eles. E eu sugiro, por exemplo, que se for numa casa onde os bichos têm acesso livre a tudo, já comece muitos meses antes do bebê nascer. Se pretende não deixar os bichos entrarem no quarto do bebê, muitos meses antes já comece a não deixar o bichinho entrar lá, para que não aconteça isso que eu falei agora, para que ele não associe a chegada do bebê à mudança da rotina dele. Então o bichinho, quando o bebê chegar, já vai estar acostumado ao novo fato de que ele não pode mais entrar naquele lugar, né? Não deixe para fazer isso só depois que a criança nasce, porque aí o bichinho vai, talvez ele possa de alguma forma associar isso à criança, e isso não vai ser legal para a relação deles, né? Francisco acordou, né, filho? Acordou, né, filhote? E, bom, você quer falar, amor? Como que é brincar com os meninos, com os cachorros? Você gosta dos cachorros? É? Eles são queridos? São fofos? É bom brincar com eles? É muito legal? Bom, né, filho? É bom brincar com os cachorrinhos? É bom? E você gosta? E você gosta de fazer carinho no Buda e no Dini? É bom fazer carinho neles?
É macio, né, filho? É muito gostoso o pelinho deles, né? É muito bom. Eles são seus amigos, né, filhote? São seus amigos. O Buda, o Gini, o Shoyu, o peludo. Né? E amor da vida? O que você tá vendo aí? Hein? O que você viu lá? O que você viu lá? Tem um bichinho? Tem um bichinho ali? Bom, gente, mas basicamente é isso, assim, eu recomendo que se tiver que fazer uma alteração significativa na vida dos bichinhos, que seja feita antes, porque assim eles já vão se acostumando e não associam a chegada do bebê. Né, filho? É. Uma coisa também que eu fiz foi inserir elementos relacionados à chegada do bebê na rotina dos animais antes da chegada dele também, né? Então, por exemplo, o carrinho eu deixei na sala montado, eu coloquei algumas coisinhas. Opa, o que foi? O que é mamar, filho? Ui, ui. Então o carrinho do Francisco eu já deixei montado na sala antes mesmo, para eles já se familiarizarem com aquela presença daquela coisa ali. Algumas outras coisas que também iam ser de utilização, né, do Francisco, eu deixei no ambiente para que eles fossem percebendo a presença daquilo. Uma coisa que eu li também num texto sobre isso, né, sobre adaptação de bebês e animais, foi que uma coisa que a mãe pode fazer enquanto está grávida é nas últimas semanas ali de gravidez, começar a carregar às vezes uma boneca dentro de casa, sabe, para que os animais se acostumem com o fato de ela estar com um outro ser no colo e não pode dar atenção para eles da mesma forma que antes, né? Isso eu não cheguei a fazer, mas todas essas outras coisas, mas achei interessante a dica, e todas essas outras coisas que eu falei eu fiz, e procurei sempre, depois que o Francisco nasceu, sempre agregar, sempre, né, fazer com que todos pudessem participar de todas as situações o máximo possível, e procurei também, na medida do possível, manter a atenção, né, para os bichinhos. Claro que muda, né, não tenho o mesmo tempo que eu dedicava a eles, eu não consigo dedicar ao mesmo tempo, mas eu acho que com todas essas medidas, se a gente fizer, né, pra mostrar pra eles que esse ser que tá chegando tá do nosso lado, que ele faz parte da família, né, que não é uma coisa ruim, eu acho que os bichinhos vão entendendo que as coisas mudaram, mas que faz parte daquele processo, né? Que não é uma coisa eles não vivenciam isso de uma maneira ruim, eu acho, se a gente toma essas medidas, né? Essas que eu sugeri e outras que sejam também nessa mesma linha de raciocínio. Então eu acho que é isso, gente, as principais dicas que eu teria pra dar, assim, acho que são essas. Os brinquedos, assim, hoje em dia que o Francisco já tá maior, né, os meninos já têm acesso, né, a tudo, os brinquedinhos do Francisco ficam aqui na sala, enquanto ele tá brincando, os meninos estão junto, estão aqui deitados, até o Buda tá aqui agora, por exemplo, ó, no tapetinho dele, tapetinho do Francisco, né, o Francisco fica direto junto com eles e eles aqui, né, e é isso, assim, não tem muito mistério. Acho que é bom senso e saber que se a gente, né, se a gente tem bicho, se a gente optou por ter bicho, é porque a gente gosta dessa vivência, dessa convivência. E a gente acredita que a convivência com os animais é benéfica para o desenvolvimento, tanto nosso quanto da criança. Então, tratar isso da forma mais natural possível e tomando os devidos cuidados em cada fase de desenvolvimento da criança, para que ninguém se machuque, né, para não permitir não colocar a criança em situações que ela não tem ainda maturidade para lidar, mas ir monitorando essa relação, que se fizer, eu acho que dessa forma suave, tem tudo para dar certo, sabe? Os meninos amam o Francisco e tem um instinto protetor em relação a ele, e o Francisco ama os meninos também,
enlouquecido por eles, já acorda fazendo carinho neles e abraçando e querendo beijar, e enfim, é uma loucura. E uma coisa que é legal de observar é que a própria criança vai desenvolvendo a habilidade, né, de perceber como ela tem que se relacionar com o bichinho, né. Então, o Francisco, já noto perfeitamente o quanto ele tem consciência de que é diferente a relação com o gato e com o cachorro, né. Ele se aproxima de uma maneira diferente do gatinho do que do cachorro. Cada cachorro nosso, ele já percebeu também que tem uma personalidade diferente, dá pra notar que ele sabe o que ele pode fazer com um e o que ele pode fazer com o outro. Então isso é uma coisa que também as crianças vão, no próprio contato com o animal, elas também vão desenvolvendo, né? O bichinho desenvolve a capacidade de receber essa criança, e a criança também desenvolve a capacidade de entender o bichinho. E então é muito gostoso, assim, quando dá tudo certo. Desejo boa sorte para quem tá nessa jornada aí de equilibrar os animaizinhos com o bebê que tá chegando. Quero encorajar vocês porque é muito mais tranquilo do que as pessoas imaginam. Dá tudo certo, sabe? Eu não tive nenhuma crise em relação a isso, nenhuma mesmo, sabe? Tudo numa boa. Só uma questão de dar essa atenção especial pra isso desde um pouquinho antes do neném nascer. Eu acho que vale a pena dedicar essa energia, porque os bichinhos, né, também estão ali, já estavam ali antes e merecem uma satisfação de uma certa forma, né, e serem tratados como parte daquela casa. Eles fazem parte daquela casa, então a forma de eles começarem a entender que as coisas vão mudar é a gente comunicando isso de alguma maneira, né? Se a gente simplesmente chega com um bebê, no caso de quem, né, não vai ter o bebê em casa, o meu bebê nasceu em casa, então eles ainda tiveram mais esse benefício, né, de poder ver o bebê nascendo. Então eles viram aquela situação acontecendo, eles entenderam o que aconteceu. Mas no caso de um bebê que chega do hospital, por exemplo, imagine ninguém ter dado nenhum sinal assim mais concreto de que vai chegar alguém e tal, e um dia chega um bebê, né? Deve ser uma loucura pro cachorrinho, pro gatinho, seja o bichinho que for. Então a gente não faria isso com um outro filho, né? Se fosse dar um irmãozinho, aí não conta que tá grávida, não mostra nada dentro de casa, e um dia chega com o neném: olha filha, seu irmãozinho. Né? A gente que tem bichinho e trata como se fosse filho, as pessoas que têm bichinho vão me entender, sabem o que eu tô falando. A gente tem um sentimento por eles como filhotes mesmo nossos. E aí eu acho que tem que ser coerente nessa hora e tratá-los dessa forma também em relação a isso, né? Se a gente fez uma escolha de ter aquele bichinho, de tratar ele como sendo da família, não dá pra simplesmente, de repente, não é mais nada disso, né? Coitado. Então, eu acho que a gente tem que só buscar maneiras de ir comunicando a eles as mudanças que estão por vir. E aí eles vão lidando com isso de uma forma mais tranquila, tá bom? Espero que tenha sido útil esse vídeo, tá, gente? Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, compartilhem, comentem, mandem perguntas. Se tem alguma coisa que eu não falei no vídeo que eu tenha esquecido, me perguntem aqui que eu respondo. E é isso. Até o próximo. Beijo grande. Tchau, tchau. Ei, filho. Tchau. Tchau, filho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. É o Buda, filho? Você tá em cima do Buda? E o Dini? Cadê o Dini? Onde tá o Dini?